Bem-vindos à nossa terceira temática, uma das temáticas mais importantes em qualquer curso de direito administrativo. Seja voltado para a OAB, seja voltado para concursos, que é a temática de agentes públicos. E quando a gente fala de agente público, a gente tem que ter uma noção que é um conceito bem amplo, tá? É um conceito bem amplo. A gente pode falar que agente público vai abarcar qualquer pessoa natural vinculada de forma definitiva ou transitória, com ou sem remuneração, ao exercício de uma função pública. E aí, esse conceito de toda pessoa natural vinculada, físico-natural vinculada, definitiva ou transitoriamente, com ou sem remuneração, ao exercício de uma função pública, pode englobar, Pode englobar. Primeiro, pode englobar agentes políticos, Pode englobar agentes políticos. Pode englobar também servidores estatais. Servidores estatais. E aqui dentro de servidor estatal pode ser temporário, pode ser seletista e pode ser estatutário. Esses estatutários aí são os que certamente muitos de vocês sonham em ser no futuro. E além disso, pessoal, nós podemos colocar também aqui particulares em colaboração, tá? Particulares em colaboração. Então, agente público é um sentido bem amplo, tá? É um sentido bem amplo. E eu quero destacar algumas coisas com vocês aqui. Uma delas que eu quero destacar é sobre os servidores estatais temporários. E aí eu vou recomendar para vocês a leitura do 37, inciso 9, tá? Do 37, inciso 9. E aí, quando a gente fala do 37, inciso 9, olha a redação dele. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, olha só, casos de necessidade temporária de excepcional interesse público. E aí, gente, tem até uma lei que vai tratar sobre esse temporário aqui, que é a Lei 8745 de 93. 8745 de 93. 8745 de 93. E aí, a gente vai ter três requisitos para esse... Deixa eu só ver aqui se eu... Tudo certinho. Cliquei um negócio que apareceu uma mensagem, enfim. Vamos ter três requisitos, tá, gente? Três requisitos para a contratação de um serviço temporário. Primeira coisa, o serviço ser temporário, Obviamente, se a gente está falando de um agente público que é um servidor estatal temporário, o serviço tem que ser temporário. Além disso, tem que atingir o interesse público, como tudo que a administração pública faz. E o caráter de excepcionalidade da contratação. Excepcionalidade da contratação. Outro destaque que eu quero falar com vocês é que, olha só, eu coloquei o temporário em cima e o seletista embaixo. Eu não coloquei o temporário dentro do seletista. Então a gente tem que destacar que os temporários não são seletistas, tá? Não são seletistas. Eles terão um regime especial de direito administrativo. Então, um regime especial. Inclusive, a competência para julgar esse regime especial não vai ser a Justiça do Trabalho. Vai ser a Justiça Comum, tá? Vai ser a Justiça Comum. Quer um exemplo de temporário? Os trabalhadores que fazem o censo. Tá? Então aí é um exemplo de temporário. Não tem necessidade de fazer o censo sempre, De fazer o censo sempre. Então tomar cuidado aí, tá? Tomar cuidado
Aí. Cargos de direção, chefia, assessoramento, não é temporário também, né? Porque são de livre nomeação e exoneração. Então, tomar cuidado com isso daí. Já teve questão, gente, cobrando essa temática? Já, tá? Olha só, em 2016, teve uma questão que ela falava que o município estava com grave comprometimento dos serviços de educação das escolas municipais, considerando o grande número de professoras de licença maternidade e de profissionais em licença de saúde. Não tem jeito, né? Não tem jeito, olha só. O município estava com problemas no serviço de educação porque tinha muita gente de licença maternidade e licença de saúde. Pode a contratação temporária? Pode. Essa situação apresentada de fato caracteriza uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Depois vocês dão uma olhadinha aí que eu menciono essa questão no nosso material também. Então, vamos começar a dar uma aprofundada aqui nos nossos materiais, né? Aliás, na nossa temática. Primeiro tema que eu quero trabalhar dentro de agente público com mais destaque, mencionei para vocês o temporário, né? Mas só para uma apresentação de toda a temática, definindo agente público, primeiro que eu quero falar para vocês são os requisitos para ser servidor público. Requisitos para ser servidor público. Isso, gente, vai estar regulamentado lá na Lei 8.112, que traz aí o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, no âmbito federal. Autarquias, fundações também, no âmbito federal. E esses requisitos que eu copiei aqui estarão no artigo 5º da lei, né? A lei 8.112. Wallace, precisa ler essa lei? Assim, precisar, a gente precisa de água, né, e comida para viver, mas eu recomendo fortemente, né, recomendo fortemente a leitura. Acho que vale a pena. E aí, o artigo 5º da Lei 8.112, ele traz os seguintes requisitos. Primeiro, nacionalidade brasileira. E eu coloquei aí para vocês que há exceções. Exceções a gente encontra nas universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica, que podem ter professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Não sei se você conhece alguém que cursou na UFMG, mas eu lembro de um amigo meu que fazia algum curso lá de alguma coisa de tecnologia lá no UFMG, e ele tinha um professor que ele brincava. Eu não sei se o professor é ucraniano, não sei se ele é russo, não sei porque eu nem entendo o que ele fala. Mas tem professores estrangeiros na UFMG. Então, exige-se a nacionalidade brasileira, mas há exceções. Exceções: universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais que podem ter professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Além disso, então, primeiro item aqui já foi, né? Segundo item, o gozo de direitos políticos. Terceiro item, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Isso é muito comum, né? Às vezes tem concurso de ensino médio, concurso de ensino superior, e aí ele exige, né, determinado curso, tudo. A idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental. Aptidão física e mental. E aí essa aptidão física e mental vai ser a compatível com a função exercida. Eu quero até, sobre essa temática, né, indicar aí alguma leitura complementar. A primeira leitura complementar é a súmula 683 do STF. 683 do STF. Súmula, tá? Olha só o que ela dispõe para a gente. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Porque aqui trouxe idade mínima, mas não trouxe idade máxima. Tem concurso, gente, por exemplo, para ser bombeiro. Para ser bombeiro é um concurso que tem uma idade máxima para você entrar, por exemplo. Então fala que esse limite de idade para inscrição em concurso público tem que ser legitimado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Bombeiro é um cargo que de fato precisa de uma força física, vamos dizer assim. Cotas. Cotas também é um ponto de destaque aqui, tá? Para falar sobre cotas, o parágrafo 2º desse artigo 5º, ele vai dispor para a gente: as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. E além disso, quero destacar para vocês a súmula vinculante 44, tá? Do STF. Aí é súmula vinculante 44 do STF, que ela vai dispor que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, não é suficiente a previsão no edital. Não é suficiente a previsão no edital, tá? Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Beleza. Então, esses são os requisitos básicos para a investidura em cargo público. Por que básico? Porque aí o determinado cargo pode exigir alguns requisitos a mais. Aqui, né, alguns destaques que a gente pode fazer. Olha só o artigo 37, inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de quê? Aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Lembrando, gente, que não tem concurso público só de títulos, tá? Concurso público é de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei, de livre nomeação e exoneração. Excepcionalmente, não precisa de concurso público. Exemplo, cargo eletivo, cargo em comissão, temporário, mas como regra, precisa de concurso público. Então, ó, cargo eletivo, cargo, emprego e comissão, temporário, não vai ter concurso. Mas, no mais, a gente vai exigir o concurso público. E, gente, em 2016, foi cobrada uma questão sobre isso aqui, ó. Olha só, deixa eu pegar a questão aqui para analisar com vocês. Uma pessoa foi aprovada em concurso público para o provimento de um cargo, alcançando a 6ª colocação na classificação geral, sendo que a previsão no edital era de 5 vagas a serem preenchidas ao longo do prazo de validade do concurso, que é de 2 anos, prorrogável por igual período. E aí, pergunta, né? Pergunta, tem direito à nomeação essa pessoa? Olha só, eram 5 vagas, e ela foi aprovada em 6º. Tem direito à nomeação? Não tem. Se ela tivesse sido aprovada em 5º, teria direito à nomeação. E aí, gera dúvida, né? Porque olha só, o prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Na questão, cobrou que essa prorrogação do prazo de validade do concurso público é ato discricionário da administração. Ato discricionário da administração. Ou seja, depende da conveniência e oportunidade. Depende da conveniência ou oportunidade. Então, ela, no caso, a pessoa, né, que passou em 6º, teria um direito à nomeação se fizesse um novo concurso
Aí, se está dentro do prazo de validade do concurso anterior, não pode chamar já da outra lista sem ela lá devidamente aprovada, né? Ela teria aí uma prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo. Mas o direito, vamos falar assim, direito subjetivo, líquido e certo à nomeação, é só se for aprovado dentro do número de vagas previstos. Fora do número de vagas, a mera expectativa de direito. Tomar cuidado com isso daí, que é muito importante. E o edital pode ser alterado? O edital do concurso pode ser alterado? Isso eu vou deixar para o próximo bloco. Então, eu sei que você ficou muito curioso, né? Então já clica aí no próximo bloco para a gente dar continuidade. Valeu!